Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muitas vezes nós somos taxados até de radicais, de chatos. Eu estava até conversando com a pastora Célia e falei assim: será que a gente está ficando doido? Será que a gente realmente é chato? Será que realmente isso que a gente está falando é o que realmente está no coração do Senhor? Porque a gente para analisar ao nosso redor, a gente para analisar as coisas, a gente para ver a reação de muitas pessoas, que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro e continua na prática daquelas coisas que... Mas pastor, não é bem assim, não é bem assim. Eu estava esse dia conversando com a pastora Célia, essa semana passada, falando com ela, justamente a respeito disso. Eu falei assim: meu Jesus, mas tem muita gente aí, estando na igreja, firme ali, toda semana e tal, e caminhando ali, aquele tempo todo. Será que uma festinha de adoração a Baal vai atrapalhar a vida deles? Porque quando você pratica coisas que os demônios, culto a outro Deus que não seja o nosso Deus, nós estamos apostatando da fé. Já falei sobre isso aqui. Aí me veio à mente, na hora que eu estava conversando com a pastora Célia, justamente o povo. Pare e observe: 2 milhões de pessoas aproximadamente saíram do Egito. Eles foram sustentados por Deus durante 40 anos. Eles foram livrados da morte durante 40 anos por Deus. Alguns morreram por tanta desobediência, mas todos que saíram adultos morreram. Mas eu estou dizendo, durante esses 40 anos, eles tiveram o quê? Suprimento de água. Durante os 40 anos, eles tiveram suprimento de comida, não é? Durante 40 anos, eles tiveram uma nuvem que os guardava durante toda aquela travessia do deserto. Durante 40 anos, eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava durante a noite. Durante 40 anos, eles tiveram um homem como Moisés, os guiando ali, com um homem que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. O Senhor falava com eles durante 40 anos. Mas pela desobediência, não obstante tendo tudo isso, morreram. Porque desobedeceram ao Senhor. Porque adoraram o outro Deus ao invés de adorar o único e soberano Deus. E tem uma frase, a gente que faz o discipulado aqui com o pessoal pela internet, tem uma frase que diz assim: você quer saber como Deus vai agir hoje? Observe como ele agiu no passado. Então, nós olhamos para um Deus lá do Êxodo que não abriu mão dos seus princípios. Todos aqueles homens pereceram no deserto. Nós observamos Jesus Cristo, que chega no templo, né, e joga tudo aquilo ali para o chão, e fala assim: olha, minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covis de ladrões, de comércio. Aí eu olho o zelo de Jesus, e a Bíblia diz: o zelo dele o consumia, o zelo dele. Então eu fico pensando assim: Deus é o mesmo Deus zeloso do Antigo Testamento e é o mesmo Deus zeloso do Novo Testamento, porque Deus não muda. E nós estamos vendo e vivendo hoje uma situação como se Deus tivesse mudado radicalmente, como se Deus estivesse nesse século sendo um Deus permissivo. Toda permissividade dentro da casa dele está liberado, rola geral. Nós falamos sobre a adoração durante a Páscoa de uma festa totalmente profana. Foi trocado toda a glória de Deus, toda coisa profanada, tudo aquilo profanado. Mas a gente acha que não tem nada a ver, e continuamos praticando a mesma heresia, a mesma apostasia, a mesma ofensa a Deus.
Aí chega dezembro, ofendemos a Deus na sua santidade, na sua dignidade. Por quê? Agora eu quero ver o que vai acontecer. Se alguns países na Europa estão querendo, não é Papai Noel, é São Nicolau, vai ser chamado de Santo Nicolau. Eu quero ver se o pessoal da Crentolândia vai continuar adorando, se mudar o nome dele, de Noel para Santo Nicolau. Porque ele é adorado dentro da casa dos crentes. Mas pastor, isso bate muito nisso. Você sabe por que eu bato muito nisso? Porque o meu coração está doendo de ver essa apostasia dentro das nossas igrejas e todo mundo achando que é normal. Porque é bonito, é glamuroso, é uma festa glamurosa. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele é tão santo. Eu já falei, ele é fogo consumidor. E a sua longanimidade é muito grande. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que apresentar-nos perante esse fogo consumidor. Perante esse fogo consumidor. Perante esse fogo consumidor, e aí? Como é que vai ser? Hein? Perante esse fogo consumidor. Como é que vai ser? Como é que vai ser nós nos apresentarmos perante esse fogo consumidor? Porque nós vamos ter que nos apresentar, e ele é fogo consumidor. E as obras que não são obras sérias, que não são obras sérias, serão consumidas. E aí? Como é que vai ficar? Hein? Pois é isso que nós temos que ver. E isso que tem me preocupado. Isso que tem me preocupado muito. Porque não vai ter mais oportunidade de nós nos repararmos quando nós estivermos perante o fogo consumidor do Senhor. Tudo que é pecado será consumido. Então nós precisamos buscar a santidade de Deus. Precisamos buscar a santidade de Deus. Tá? A santidade de Deus. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor santos, puros, irrepreensíveis. Ok? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vocês sabem por que eu bato muito nisso? Por que eu falo muito nisso? Porque eu tenho filhos. Primeiro, porque eu temo ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tá ok? É o princípio de toda sabedoria. Segundo, porque eu tenho filhos. Ele fala, sacerdote, se você esquecer da minha lei, sacerdote, eu vou esquecer dos seus filhos. Gente, eu amo demais meus filhos. Eu amo demais o meu Deus. Sabe? Tá? Eu amo demais o meu Deus. E nós precisamos servi-lo. Nós precisamos viver para Ele em santidade. E se nós, como sacerdotes, negociarmos os princípios do Senhor, se você que é uma pessoa que está à frente do povo de Deus, se você que está à frente de ministrar na casa do Senhor, cede às pressões do mundo, Deus se esquecerá dos seus filhos.
Deus se esquecerá dos seus filhos. É muito sério isso. É muito sério isso. E outra, o povo de Deus, ele não é de propriedade particular minha ou de ninguém. É um povo que Deus colocou na mão de determinados sacerdotes para guiá-los, como tem feito o tempo todo. Porém, se o sacerdote não guiar esse povo no caminho, esse povo for destruído, Deus vai rejeitar o sacerdócio dessa pessoa. E o sacerdócio dessa pessoa sofrerá danos. E os danos serão nos seus próprios filhos. É o que diz aqui. Né? Nós precisamos ter seriedade nas coisas do Senhor. Muita gente não sabe a responsabilidade que é ser um sacerdote na casa do Senhor. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem a responsabilidade que é ser sacerdote na casa do Senhor, e brinca com a vida das pessoas. Ah, mas não sei. Irmãos, eu vou ser muito sincero para vocês. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa exposta, com tanta informação, sabe? Quem tem acesso, e eu creio que a grande maioria dos sacerdotes tem acesso a isso, e não tem acesso e não usa isso, peca. Eu não quero pecar contra o meu Deus, sabe? Muitas pessoas podem achar a gente antipático, podem achar a gente radical, podem achar a gente careta, podem achar a gente xiita. Eu não estou nem aí porque vão achar de nós. O que eu não posso é pecar contra o meu Deus. Se você olhar a vida de José, se nós olharmos José, vamos falar assim, esse cara é um babaca. Otário. Por quê? Porque José tinha, estou falando uma linguagem bem nossa mesmo, José tinha a grana toda da casa de Potifar na mão dele. José tinha a esposa de Potifar caidinha na mão dele. Eles poderiam armar um esquema, matar Potifar e tomar a grana dele, sei lá, poderia. Mas ele falou, não posso pecar contra o meu Deus. Daniel tinha toda a moral com o rei. Ele poderia falar assim, olha só, eu não posso desobedecer a lei do rei. Então eu não vou ficar mal com o rei, vou adorar a estátua que o rei levantou e vou continuar servindo a Deus, mas uma adoradinha aqui, outra acolá, devagarzinho a gente vai, porque eu tenho que obedecer às leis. Eu tenho que obedecer às leis dos homens. E ali diz que eu tenho que adorar aquela estátua. Mas o Gabriel falou uma coisa para mim esses dias, a gente discutindo na mesa, eu, minha filha, meu genro, minha esposa, e o insight, Deus revelou a ele, e ele falou assim, mas acontece que ali estava em jogo a fé dele, o relacionamento dele com Deus. Entendeu? Aí ele não abriu mão, ele não obedeceu à lei do rei, porque colocava em xeque, né, a fé dele, a salvação dele. E hoje nós falamos assim, mas se eu não fizer o que o povo quer, se eu não der esse tipo de festividade para o povo vai se afastar. Sabe? Entendeu? O povo vai se afastar. Mas nós estamos aqui para agradar os homens ou para agradar a Deus? Não é? Então nós precisamos agradar ao Senhor.
não obstante que sejamos odiados por muitos, rejeitados por muitos. Mas nós vamos prestar conta diante do fogo consumidor. Vocês lembram quando o profeta falou assim: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra? Aí o serafim foi lá, pegou com uma tenaz uma brasa, tocou na boca dele e limpou dos pecados para que ele não morresse. Mas serafim de fogo, o serafim é de fogo. Por que um ser de fogo, eu já falei isso, não pegou uma brasa com a sua própria mão? Ele pegou fogo, brasa no trono de Deus. É que o fogo de Deus é tão tremendo que mesmo ele sendo feito de fogo, ele seria consumido, porque o fogo que ele foi feito não é o mesmo fogo, ou não tinha o mesmo poder do fogo do trono de Deus. Esse é o Deus que nós vamos prestar conta, e que vai ser provado tudo no fogo. Esse é o Deus que é fogo consumidor. Então é um fogo tão consumidor que mesmo um serafim de fogo seria consumido se tocasse. Precisou usar uma tenaz. Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com as coisas de Deus. E nós estamos vendo pessoas brincando com a igreja, brincando com a Bíblia, brincando com os princípios de Deus, brincando com tudo de Deus. Não levando a sério as coisas de Deus. Achando que vão poder negociar com Deus. Achando que vamos poder negociar. Não, depois a gente passa uma régua, senta com Deus e vê, olha só, eu preguei durante 20 anos, 1.500 pessoas aceitaram o seu filho como Senhor e Salvador. Então, eu tenho direito, eu posso pecar, eu posso pisar fora dos seus princípios, porque eu tenho crédito com o Senhor. Eu posso pregar e 100.000 pessoas aceitarem Jesus. Mas se eu sair da presença, se eu fugir da palavra de Deus, se eu permitir eu adorar outro que não seja o nosso Deus, eu vou para o inferno com essas 100.000 conversões. Eu posso ter um ministério mais ungido, mais poderoso da face da terra. Isso não me habilita a adorar outro e permitir que o povo de Deus adore outro que não seja a Deus. A Bíblia fala, vocês não devem se apegar a fábulas. Fábulas. Historinhas. A Bíblia fala isso, ela é clara nisso. Pesquise pelo amor de Deus. Existem Bíblias online, Bíblia de todo tipo. Só não pesquise, só não busca se a gente não quiser. Bate lá pesquisar a palavra fábulas e você vai ver que a Bíblia condena as fábulas, condena a nossa associação com tudo que é trevas, condena tudo isso. Mas hoje, Oséias 4:6 é muito verdade. O meu povo foi destruído. Então vamos passar para o presente, vamos trazer essa frase para o presente, sem mudar o contexto, porque nós não podemos mudar nada na palavra. O meu povo está hoje, em pleno século 21, perecendo, porque lhe falta conhecimento. E o pior, que mais me assusta, se uma coisa, o conhecimento está à disposição. Nunca nós tivemos tantas Bíblias editadas de todos os formatos, cores, segmentos, traduções, internet, tem online, offline, tudo que é line, CDs, DVDs, tudo. Temos a Rádio da Bíblia no ar, aí, ouvindoabiblia.com.br. Então nós temos hoje em nossas mãos todo o conhecimento para não pecar contra Deus. Mas como um livro escrito há milhares de anos, um versículo escrito há milhares de anos. Porque no versículo 1 de Oséias 4 ele diz assim: ouve a palavra do Senhor. Então aqui não é Oséias. Ele fala:
ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há benignidade e nem conhecimento de Deus. Gente, isso é hoje. O Senhor está falando para hoje. Entendeu? O Senhor, isso é para hoje. Versículo 2: só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Isso é hoje. Mas tem mais de 2000 anos que foi escrito. Muito mais de 2000 anos. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contende com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de você, dos teus filhos. É muito sério. Esse capítulo foi escrito ou não para hoje? Né? Não é? Esse capítulo foi ou não foi escrito para hoje? Está ou não está atual? Oséias 4. E aqui ele está dizendo, ouvi a palavra do Senhor. Oséias não está falando assim, me ouve porque eu sou o cara, eu sou o tal. Não, povo, ouve do Senhor a palavra. A palavra é dele, não é minha, diz Oséias. Eu quero repetir, a palavra continua sendo a palavra do Senhor, porque o que eu falei aqui foi o que Oséias, inspirado pelo Senhor, tomado pelo Espírito Santo, falou, e não mudou em nada. E o meu povo continua sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque os sacerdotes, quer dizer, os que eram responsáveis por falar, por pregar, por mostrar o caminho, sabe, aqueles que estavam ali no templo, aqueles que estão à frente do povo, têm se omitido de pregar a verdade de Deus. Você quer ver uma coisa muito séria? Vai em Malaquias capítulo 2, versículo 7. Lá diz assim, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Cara, não bate com isso. Aqui está sendo destruído porque falta conhecimento do povo. Lá em Malaquias ele falou, lá os lábios do sacerdote têm que ter o quê? Devem guardar, deve estar cheio, deve ter conhecimento. E da boca do sacerdote devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Você vê que coisa tremenda? Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então o povo vai vir buscar em você, sacerdote, em mim. E nós temos a obrigação de nos nossos lábios ter palavra de conhecimento. Porque lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 6 ele diz assim, e nos fez reino e sacerdote para Deus e Pai. Viu? Então, nós não podemos reter a sabedoria do Senhor, aquilo que o Senhor falou. Hein? Não é verdade? Então nós temos que ter essa obrigação. Obrigação de pregar a verdade do reino. E como é o povo, também diz na palavra, assim será o sacerdote.
se o sacerdote não se mantiver firme na palavra do Senhor, o povo o vai induzir a falar, a pregar e a praticar aquilo que o povo quer que seja falado, pregado e praticado. Mas o sacerdote, ele não tem a obrigação de fazer o que o povo quer. O sacerdote tem que fazer aquilo que Deus o manda fazer. O sacerdote não pode falar aquilo que o povo quer ouvir. O sacerdote tem que falar aquilo que Deus o manda falar. Eu falo sacerdote hoje, são quem? São os que estão à frente da igreja do Senhor Jesus. Pastores, diáconos, presbíteros, eu não sei quem está à frente. Você, da tua boca, Deus, o povo, melhor dizendo, espera que seja guardado o conhecimento na sua boca, e da tua boca o povo espera ouvir palavras de sabedoria, porque você é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Abra os olhos, povo. Abra os olhos em nome de Jesus. Leiam a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus de dia e de noite. Porque, como foi no tempo de Oséias, que ele disse: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Dessa forma está hoje. Dessa forma está hoje. Só permanece a perjura, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, o fazer violência, um ato de sanguinário. Segue imediatamente a outro, quer dizer, é um atrás do outro. Por isso a terra se lamentará. Está aqui Oséias 4, vai de 1 a 6 para você ver. E no meio desse turbilhão de coisa, está o sacerdote da casa do Senhor, deixando-se levar por tudo isso, e apostasia entrando dentro da casa do Senhor. Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Não se dobre perante Baal, não se dobre perante Mamon, não se dobre perante a qualquer Deus. Não se dobre, só se dobre perante o Altíssimo, único e soberano Deus. Não aceite sacrifícios, e não pratique, não faça sacrifícios a outro que não seja Deus. Não ofereça, melhor dizendo, sacrifícios. Você pode oferecer sacrifício de louvor, de adoração. Pode, quando eu estou adorando a um que não seja Deus, quando eu estou fazendo um ato de culto a um que não seja Deus, isso é um sacrifício de culto a um que não é o único Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus. Peça a Deus o seguinte: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Irmão, se nós não tivermos essa coragem de falar assim: Deus, em nome de Jesus, abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Eu não quero pecar contra ti, eu não quero pecar contra a tua santidade, eu não quero pecar contra a tua santidade, contra o teu caráter, contra a tua pessoa. Eu não quero pecar. Abra o seu coração, fala assim para Deus: Senhor, eu não quero, então abra os meus olhos para que eu não seja enganado, para que eu não seja levado a praticar isso. Abra os meus olhos, Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos, e você vai começar a olhar e ver: aqui há culto a demônios, aqui está errado, aqui eu não vou praticar isso. Não é para ninguém sair caças às bruxas, é cada um vai prestar o seu culto a Deus, único e soberano, porque cada um vai dar conta a Deus. Se eu chegar aqui e falar: gente, a partir de hoje nós vamos fazer isso, e é contrário à Bíblia, vocês nunca mais entram na nossa rádio, na Vivos nem na Amazon. Eu conheço o coração do pastor Elias. Então, se nós fizermos ou conduzirmos, ou quisermos conduzir ou induzir vocês a adorar a um que não seja Deus soberano,
a Jesus Cristo, seu Filho único, unigênito, que veio aqui na terra, se fez carne, habitou entre nós, pregou, deixou a incumbência de nós pregarmos o Evangelho do Reino a todas as criaturas, morreu naquela cruz, pagou a dívida que nós tínhamos, que nós éramos merecedores de morte. Jesus veio e morreu em nosso lugar, pagou, falou assim: está consumado, foi levado aos céus, ressuscitou, foi levado aos céus, veio, apareceu para os seus discípulos e subiu, está à destra do Pai. Se nós ensinarmos e pregarmos qualquer coisa que não seja esse Evangelho, por favor, delete as rádios dos seus favoritos e nunca mais nos ouça. Tá ok? Que Deus abençoe vocês tremendamente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a vida de vocês.